A chuva caía pesada sobre o cemitério de Vila Madalena, em São Paulo, quando Márcia Regina permaneceu sozinha diante do túmulo recém-coberto de sua filha única, Júlia, de apenas 22 anos. 3 semanas haviam se passado desde o acidente. Um motorista embriagado havia atravessado o sinal vermelho numa velocidade absurda, ceifando a vida da jovem que estava começando sua carreira como enfermeira e planejava se casar no final do ano. Durante aquelas 3 semanas, Márcia havia oscilado entre desespero avassalador e raiva consumidora. O motorista, um empresário de 45 anos com histórico de infrações de trânsito, havia sobrevivido ao acidente com ferimentos leves enquanto Júlia havia morrido instantaneamente. A injustiça da situação alimentava uma amargura que crescia como câncer em sua alma, envenenando cada pensamento, cada memória, cada tentativa de encontrar consolo. Eu nunca vou perdoar aquele homem, ela havia declarado para qualquer pessoa que tentasse oferecer palavras de consolação. Ele destruiu minha vida, matou minha única filha, e agora está em casa com sua família enquanto eu estou aqui enterrando a minha. Não me venham falar de perdão porque isso eu nunca, jamais, conseguirei fazer. Mas naquela tarde chuvosa no cemitério, sozinha com sua dor e raiva, Márcia ouviu uma voz suave em seu coração que reconheceu como sendo do Espírito Santo: Filha, você pode escolher carregar essa amargura pelo resto da vida e se destruir lentamente, ou pode escolher o caminho do perdão e encontrar liberdade mesmo em meio à dor. Perdão? Ela respondeu mentalmente, com lágrimas de raiva misturadas à chuva em seu rosto. Como posso perdoar quem destruiu tudo o que eu mais amava neste mundo? Como posso perdoar o imperdoável? Mas mesmo enquanto fazia essas perguntas, Márcia sentiu algo estirrinha em seu coração, uma pequena abertura, uma curiosidade sobre se seria realmente possível encontrar liberdade através de algo que parecia tão impossível quanto perdoar quem havia matado sua filha. Esta luta interior de Márcia ilustra uma das jornadas espirituais mais difíceis mas libertadoras que qualquer ser humano pode empreender: descobrir que o perdão não é uma concessão que fazemos para pessoas que nos feriram, mas um presente que damos a nós mesmos. É a chave para uma liberdade que transcende nossas circunstâncias e nos conecta com o poder transformador de Cristo de maneiras que a amargura nunca pode proporcionar. Abraçar o perdão e encontrar liberdade em Cristo não significa minimizar a realidade da dor que sofremos ou fingir que feridas profundas não importam. Significa descobrir que existe um caminho através da dor que leva à cura, um caminho através da traição que leva à confiança renovada, um caminho através da injustiça que leva à paz interior que nenhuma circunstância externa pode roubar. O perdão que Cristo nos chama para experimentar e oferecer vai muito além do perdão superficial que nossa cultura frequentemente promove: perdoar e esquecer, como se feridas profundas pudessem ser apagadas da memória, ou seguir em frente, como se dor genuína pudesse ser simplesmente superada através de otimismo forçado. O perdão cristão é radical porque reconhece a realidade total da ofensa, a legitimidade da dor, e ainda assim escolhe liberar o direito à vingança e abrir-se para a possibilidade de cura e reconciliação. É um ato sobrenatural que só é possível quando compreendemos a profundidade do perdão que nós mesmos recebemos de Cristo. Pastor Roberto, líder de uma igreja em crescimento em Brasília, aprendeu essa lição de forma dolorosa quando descobriu que seu melhor amigo e companheiro de ministério por mais de 10 anos havia estado desviando sistematicamente fundos da igreja para sustentar um vício em jogos. A descoberta veio através de uma auditoria de rotina que revelou não apenas o desvio de recursos, but years of manipulação financeira sofisticada que havia custado à igreja aproximadamente R$200 mil, dinheiro que havia sido doado sacrificialmente pelos membros para ministérios específicos. A traição financeira foi devastadora, Pastor Roberto explica, but a traição pessoal foi ainda pior. Este era um homem em quem eu havia confiado completamente, a quem havia considerado como irmão, com quem havia compartilhado os sonhos mais profundos sobre o ministério. Descobrir que durante anos ele havia estado mentindo para mim e roubando da igreja foi como descobrir que meu próprio irmão havia estado envenenando minha família. Durante os primeiros meses após a descoberta, Pastor Roberto lutou com raiva, desilusão, e um desejo genuíno de ver seu ex-amigo enfrentar as consequências mais severas possíveis, criminal, civil e pessoal. Eu queria que ele perdesse tudo, como ele havia tentado fazer conosco, Pastor Roberto admite. Queria que sua família soubesse que tipo de homem ele realmente era, queria que outras igrejas soubessem para nunca confiarem nele novamente.
Mas durante suas orações sobre a situação, Pastor Roberto repetidamente se sentia confrontado com a parábola de Jesus sobre o servo que, depois de ter uma dívida impagável perdoada pelo rei, recusou perdoar uma dívida muito menor de um companheiro. Comecei a perceber que minha relutância em perdoar estava me colocando na posição do servo impiedoso, ele reflete. Cristo havia perdoado pecados em minha vida que eram infinitamente maiores em suas consequências eternas do que qualquer dano financeiro que este homem havia causado à igreja. O processo de perdão não foi instantâneo nem fácil. Pastor Roberto teve que escolher conscientemente, repetidas vezes, liberar sua raiva e desejo de vingança. Não foi uma decisão única, but uma série de decisões diárias de escolher perdão em vez de amargura, ele explica. Quando pensamentos de vingança surgiam, ele conscientemente os entregava a Deus e pedia força para manter seu coração livre de ódio. O interessante é que à medida que Pastor Roberto abraçava o perdão, descobriu uma liberdade interior que não havia experimentado desde antes da descoberta da traição. A energia emocional que havia estado consumindo com raiva e planejamento de vingança foi liberada para focar na cura da igreja e restauração da confiança dos membros. Mais importante, ele descobriu uma compaixão pelo homem que o havia traído, reconhecendo que alguém que rouba de uma igreja está vivendo numa escravidão espiritual que merece piedade além de condenação. 2 anos depois, quando o ex-amigo buscou reconciliação após completar um programa de reabilitação para vício em jogos, Pastor Roberto estava preparado para recebê-lo não apenas com perdão, but com amor genuíno. O perdão me libertou da prisão de amargura que eu estava construindo em meu próprio coração, ele testemunha. Descobri que when we choose forgiveness, nós não estamos sendo fracos ou permitindo que pessoas nos machuquem novamente, estamos escolhendo liberdade em vez de escravidão. Para muitas pessoas, perdoar outros é menos desafiador do que perdoar a si mesmas. A culpa, vergonha e autorrecriminação podem criar uma prisão interior ainda mais devastadora que a amargura direcionada a outras pessoas. Abraçar a liberdade em Cristo frequentemente requer que aprendamos a aplicar o perdão divino às nossas próprias falhas e fracassos. Conceição Maria, uma enfermeira de 51 anos de Fortaleza, enfrentou essa batalha quando um erro médico que havia cometido resultou em complicações sérias para um paciente sob seus cuidados. Durante 14 anos de profissão, ela havia se orgulhado de sua competência e cuidado excepcional com pacientes. Mas numa noite particularmente corrida na UTI, quando estava cuidando de mais pacientes do que era seguro, ela administrou medicação errada para uma criança de 8 anos. Embora o erro tenha sido corrigido rapidamente e a criança tenha se recuperado completamente, Conceição Maria ficou devastada pela consciência de que sua negligência poderia ter causado danos permanentes ou até mesmo a morte. Durante semanas após o incidente, eu mal conseguia dormir, ela recorda. Ficava acordada revivendo aquela noite, me torturando com pensamentos sobre o que poderia ter acontecido, me condenando por ter sido descuidada num momento quando uma vida preciosa dependia de minha competência. A administração do hospital, após investigação completa, determinou que o erro havia sido resultado de sobrecarga de trabalho sistêmica rather than negligência individual, e não tomou ação disciplinar contra a Conceição Maria. A família da criança, grata pela recuperação completa e tocada pela óbvia angústia da enfermeira sobre o incidente, expressou perdão e gratidão por seus cuidados gerais. Mas nada disso diminuía a culpa avassaladora que Conceição Maria sentia. Todos haviam me perdoado, a família, a administração, até mesmo outros colegas que me asseguravam que erros acontecem na medicina, ela explica. Mas eu não conseguia perdoar a mim mesma. Sentia que não merecia perdão porque deveria ter sido mais cuidadosa, mais atenta, mais competente. Carregava a culpa como punição que eu merecia. Durante meses, Conceição Maria funcionava profissionalmente but sem alegria ou paz interior. Havia perdido a confiança em suas habilidades, questionava cada decisão, e vivia numa ansiedade constante sobre a possibilidade de cometer outro erro. A enfermeira competente e confiante que ela havia sido por 14 anos havia desaparecido, substituída por someone paralisada pelo medo e autorrecriminação. A libertação veio através de uma conversa com o capelão do hospital, um homem idoso que havia ministrado a profissionais de saúde por mais de 20 anos. Conceição, ele lhe disse gentilmente, você está vivendo como se a graça de Deus fosse suficiente para todos os outros, but inadequada para você.
Está dizendo que seu erro é maior que o poder perdoador de Cristo, que sua culpa é mais forte que sua redenção. Essa perspectiva foi como um despertar espiritual para Conceição Maria. Ela se deu conta de que havia estado se agarrando à culpa como forma de autopunição, como se sua dor pudesse de alguma forma pagar pelo erro que havia cometido. Comecei a entender que recusar perdoar a mim mesma era na verdade uma forma de orgulho espiritual, ela reflete. Estava colocando meus padrões acima dos padrões de Deus, minha necessidade de perfeição acima de sua graça. O processo de auto-perdão foi tão desafiador quanto perdoar ou ter Zadbem para outras pessoas que ela conhecia. Conceição Maria teve que conscientemente escolher receber a graça de Cristo para sua própria falha, lembrando-se diariamente de que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João 1:9. Gradualmente, à medida que abraçava o perdão divino por seu erro, Conceição Maria recuperou não apenas sua peace interior, but uma compaixão mais profunda por outros profissionais enfrentando desafios similares. Ela se tornou uma mentora informal para enfermeiras jovens, compartilhando honesto sobre os desafios da profissão e a importância de learner from mistakes sem ser destroyada por eles. Descobri que quando finally aceitei o perdão de Deus por minha falha, não apenas encontrei liberdade pessoal but me tornei more efetiva como enfermeira, Conceição Maria testemunha. A graça que recebi me capacitou para oferecer graça a outros, e a humildade que aprendi trogo failure me tornou more compassiva com pacientes e colegas. Uma das libertações mais profundas que o perdão proporciona é a freedom das correntes que nos prendem to traumatic events ou relationships destrutivos do passado. Quando aprendemos a perdoar, descobrimos que não estamos mais definidos por what happened to us, but pelo amor redentor de Cristo operating through us. João Paulo, um empresário de 47 anos de Porto Alegre, carregou durante décadas as cicatrizes de abuso físico e emocional que havia sofrido de seu pai durante a infância e adolescência. Seu pai, um homem dominado por alcoolismo e raiva não resolvida, havia usado violência como primary method of discipline e humilhação verbal como forma de controle. João Paulo havia left home aos 16 anos, determined never to become like seu pai e to build uma vida completamente diferente. Superficialmente, João Paulo havia conseguido realizar seus objetivos. Construiu uma empresa successful, married uma mulher maravilhosa, raised 2 filhos com amor e paciência. Mas internamente, ele carrega uma raiva profunda direcionada a seu pai que influenciaria every aspect de sua vida. Eu told que há de overcome o passado através de success, ele explains, but descobri que estava apenas running away dos efeitos do abuso e rater tan e aling from ten. A raiva reprimida se manifested in unexpected ways, explosões de temperamento durante estresse no trabalho, dificuldade com intimacy emocional em seu mariage, e uma tendência to become excessively controlling quando felt que outros não were respecting seu authority. Mais troubling, João Paulo began to notice que alguns de seus behaviors durante momentos de intensa frustração lhe resembled os patterns abusivos de seu pai. That realization terrificou-me, João Paulo admits. Eu had sworn que never would treat meus filhos the way meu pai had treated me, but descobri que was carrying dentro de mim algumas das mesmas tendências que had tormented minha childhood. Foi esta recognition que finally motivated into seek help through Christian counseling e to confront seriously a question que had avoided por decades, would he ever be able to forgive seu pai? O processo de forgiveness foi long e painful. João Paulo teve que work through layers of hurt, anger, disappointment, e betrayal que had been building durante mais de 30 anos. Com a help de seu conselor, ele began to understand que forgiveness não meant que o abuse não had mattered ou que seu pai não was responsible pelos seus actions. Instead, forgiveness meant choosing to release o poder que those past events had over seu present life. E began to realize que while I couldn't change what meu pai had done to me, I could choose whether or not to allow those actions to continue controlling minha life, João Paulo reflects. Holding on to a raiva was like taking poison e expecting meu pai to morrer from it. I was a única pessoa being destroyed pela amargura. O break came quando João Paulo was able to see seu pai não apenas como o abusive figure de sua childhood, but como a broken human being que had never learned how to wise to deal with sua própria pain e frustration.
E comecei to understand que urt people frequentemente urt outros people, e explains. That understanding não excused o abuse, but it helped me to say meu pai as someone who needed pity rather than just punishment. When João Paulo finally made a decision to forgive seu pai, primeiro em private prayer, e later através de uma difficult conversation, a transformation ocorred que went far beyond what he had expected. Not only did ele experience uma liberação from a anger que had been consuming him, but he discovered uma capacity for compassion e patience que never knew ele possuía. Sua relationship com sua wife deepened dramatically as he became capable de true intimacy emocional. His parenting became more patient e nurturing without losing appropriate boundaries. His business relationships improved as he desenvolveu uma reputation for fairness e understanding even durante difficult situations. Most important, João Paulo discovered que ele had broken o cycle of abuse que had been passed down através de generations em sua família. Forgiveness não apenas me libertou from a past, João Paulo testifies, it liberated me to become a person I never called have been while I was carrying ou that anger. E discovered que when we forgive, nós não estamos just releasing outros people from debt they owe us, we're releasing ourselves from prisons we've been living in. Returning à história de Márcia Regina com qual we began nossa reflection, aquela afternoon no cemitério marcou o beginning de uma jornada through grief que o old test every aspect de sua fight e força interior. During os months que followed, Márcia discovered que forgiveness é not uma single event, but process que unfolds through múltiplas layers de pain, anger, acceptance, e eventual freedom. Durante as primeiras weeks após decidir considerar o possibility de forgiveness, Márcia struggled com waves de emotion que se end to contradict sua decisão. Aurave momentos quando felt peaceful about forgiving o motorista, she explains, seguidos por momentos quando a anger would return com full force e our question se estava sendo tola or weak para even consider letting go da raiva. Through Christian counseling e support from a grief support group em sua church, Márcia learned que these emotional fluctuations foram normal parte do healing process. Forgiveness isn't uma switch que you flip on se tem everything é fine, her counselor explained. É mais like uma direction que you chose to walk in, mesmo quando o path é difficult e os mountains want to turn back. Durante este período, Márcia found strength através de meditating on a forgiveness que Christ havia demonstrated during his crucifixion. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus had said sobre aqueles who were torturing e killing him. Se Jesus could forgive enquanto ele was suffering a most agonizing death, Márcia reasoned, então perhaps I could find uma way to forgive this man who killed minha filha, mesmo em meio à minha própria agonia. A decisão to actually meet com o motorista came 18 months após o acidente. Márcia felt que ela needed to see as uma human being rather than just uma symbol de suas loss in order to complete her journey toward forgiveness. O meeting, facilitated through uma victim offender mediation program, was one dos most difficult things Márcia had ever done. When I saw him in person, she recalls, I was surprised que he was not o monster I had imagined in minha mind. He was uma broken man, carrying enormous guilt sobre what had happened, clearly suffering from consequences de his actions. Durante sua conversation, o man, whose name was Carlos, expressed profound remorse, explained que he had been battling alcoholism for anos, e shared que since o accident he had entered recovery e was working to make amends for o damage he had caused. I don't need you to forgive me, Carlos said through tears. I know que what I did é unforgivable. But primeiro needed you to know que eu não me ante para isso tua pen, que I would do anything to bring sua filha back, e que I will carry a weight desta tragédia para o resto de minha life. Something shifted em Márcia's heart during esta conversation. Willie ela still felt the sadness sobre sua loss, a burning anger que had been consuming her began to dissipate. E realized que o ding onto a trade for this man wasn't bringing Julia back ou honoring her memory in any meaningful way, she reflects. But finding way to transform this tragedy into something redemptive might be uma way to give meaning to her death.
Tu anos later, Márcia e Carlos work together e através de uma non-profit organization dedicated to preventing drunk driving drug education e support for recovery. Their partnership has prevented outros acidentes through raising awareness about a dangers de impaired driving e providing resources para famílias struggling com addiction. Forgiveness didn't bring minha filha back, Márcia testemunha, but it brought me back to life. It freed me from uma prisão de bitterness e opened opportunities para healing, não apenas para mim but for outros famílias who might face similar tragedias. E discovered que when we choose forgiveness, God can transform até mesmo as most terribles circunstâncias into opportunities para redemption e hope. When genuinamente embracamos forgiveness e a freedom que Christ offers, descobrimos que esta liberation goes far beyond specific situations ou relationships que originally motivated nossa decisão. Forgiveness becomes uma way de living que transforms nossa perspective on all relationships, conflicts e disappointments. A experiência coletiva de Pastor Roberto, Conceição Maria, João Paulo e Márcia Regina ilustrates uma truth consistente. Quando aprendemos to forgive authentically, we ter outros or ourselves, isso desenvolves em nós uma capacity para graça, compaixão e emocional freedom que impacts every aspect de nossa lives. Pastor Roberto discovered que forgiving betrayal made in uma more effective leader que could guide others through similar crises. Conceição Maria learned que accepting divine grace for her mistakes equipped to offer grace to colleagues e patients facing their own failures. João Paulo found que realizing anger from childhood abuse liberated into become a husband e pai que breaks cycles of dysfunction rather than perpetuating them. Márcia Regina experienced que forgiving unforgivable los opened pathways para meaning e ministry que she never could have imagined. Forgiveness é not about pretending que wounds don't hurt ou que injustiças don't matter, observa Pastor Roberto. É about choosing freedom over bondage, love over hatred, hope over despair. É about discovering que when we release outros from debts they owe us, nós ourselves are liberated from prisons we didn't even realize we were living in. Embracing forgiveness e freedom em Christ é simultaneously one dos most challenging e most liberating invitations que a Christian life offers. It challenges us to release natural desires para revenge, self-protection e control. But it offers em retorno uma freedom que transcende circunstâncias e conecta-os com a transforming power de divine love. Em nossa Basilian reality contemporânea, onde violência, corrupção, injustiça e personal betrayals podem create the wounds que seem impossible to heal, a message de Christian forgiveness becomes not apenas spiritually relevant but practically necessary para emocional e social health. O invitation remains open para every person que recognizes que carrying bitterness, resentment ou self-condemnation é burden to heavy para human heart bear indefinitely. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cristo offers não apenas forgiveness para nossas próprias failures, but a capacity to extend forgiveness que liberates both viver e receber. Mas nós discover, como thousands de Brasilians já discovered, que os storms inevitáveis de life bring hurt, disappointment, betrayal, ou loss, e eles certainly will come temos acesso a uma fonte de healing e strength que transcends qualquer wound que human relationships can inflict. Mas nós learn to say forgiveness não como weakness ou naive optimism, but as uma demonstration de divine power operating through ordinary people que shows liberation over bondage.